Em aulas passadas, apresentamos a definição do período de oscilação. A definição nos levava à determinação experimental de uma forma intuitiva, contudo, a definição do fator de amortecimento não deixava claro como poderíamos realizar sua determinação experimental. Nesta aula, vamos apresentar o procedimento experimental para a obtenção do fator de amortecimento Xi para o caso de amortecedores lineares a partir da técnica de decremento logarítmico. Bem-vindos! Formas de decaimento. A dissipação de sistemas mecânicos é algo de difícil descrição. O tipo de decaimento é uma informação importante, como a gente viu, para descrever as perdas ou o amortecimento. E isso é determinante para as nossas hipóteses de modelagem. Dentre os tipos de amortecimento apresentados no começo do curso, temos o amortecimento viscoso linear, o amortecimento de Coulomb. Na literatura encontramos o esterético ou estrutural, dentre outros modelos. Nesta aula, vamos discutir sobre o amortecimento viscoso linear e como determinar o fator de amortecimento Xi experimentalmente, ou apresentar uma das técnicas para determinação experimental. Esta técnica é o decaimento logarítmico. Eu tenho a solução ou a resposta temporal de um sistema subamortecido dado pela expressão U de t igual à amplitude exponencial de menos xi ômega nt cosseno de ômega dt menos defasagem, φ. Ok. Relacionando picos consecutivos referentes ao ponto máximo da minha exponencial amortecida no tempo t1 e no tempo t2, onde t2 é igual ao tempo t1 mais um período de oscilação, temos a seguinte expressão, no qual, observando que a amplitude pode ser eliminada dessa fração, temos os termos de cosseno. Ora, observando então o termo ômega d t2 menos φ. Temos que cosseno ômega dt menos φ pode ser reescrito pela expressão de t1 mais o período e sabemos que ômega d período vai ser igual a 2π. Cosseno de um termo mais 2π é o próprio cosseno. Então, cosseno ômega d t2 menos φ é igual a cosseno ômega d t1 menos φ. Podemos, então, eliminarmos da expressão. Desta forma, temos apenas os termos exponenciais, que resultam na seguinte expressão: o 1 dividido por O2 vai ser igual à exponencial de xi ômega nt. Aplicando logaritmos em ambos os lados, vamos ter que o decremento logarítmico, ou seja, o logaritmo entre a razão entre os picos inicial e o subsequente, é igual ao fator de amortecimento ômega nt. Esse período é substituído pela expressão do período de oscilação, 2π ômega n raiz quadrada 1 menos xi ao quadrado, como está descrito na nossa definição. Após algumas operações,
temos que o decremento logaritmo vai ser igual a 2π xi raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado. Ora, o decremento relaciona picos adjacentes, o pico T1 com o pico T2. Será que conseguiríamos exprimir isso para picos que estejam separados por mais períodos? Então, o coeficiente de decaimento logaritmo, o nosso var sigma, ele pode ser escrito, sim, a razão entre o pico A1, o pico máximo, e um outro pico que pode se encontrar em qualquer localidade n períodos após o pico A1. Então, a razão A1 sobre AN mais 1 seria o nosso decremento, só que relacionado a n períodos. Essa razão teríamos de dividi-la pelo número de períodos e vamos perceber que vamos encontrar a mesma expressão 2π xi sobre raiz quadrada de 1 menos xi2. Apresentamos as operações para obter a partir do decaimento logarítmico o nosso xi, dado pela seguinte expressão, que ao final nos resulta em um fator de amortecimento vai ser igual ao decaimento logaritmo sobre raiz quadrada de 4π ao quadrado menos xi ao quadrado. Isso, se supormos que o amortecimento é muito pequeno, esse termo tende a um valor que é desprezível e poderíamos aproximar o decaimento logaritmo, ele vai ser dividido por 2π igual ao fator de amortecimento. Vamos fazer um exemplo. Temos um oscilador linear que apresenta massa de 10 kg e frequência natural de 45 radianos-segundo. Ele tem uma condição inicial de o zero 10 milímetros. Ele foi deslocado de 10 milímetros em relação à sua posição de equilíbrio e solto a partir do repouso, ou seja, velocidade zero. Supondo que o sistema está sujeito a um amortecimento viscoso linear, com C igual a 50 newtons por metro, quantos ciclos são percorridos pelo sistema até que sua amplitude de oscilação seja menor do que 10% do deslocamento inicial? O nosso fator de amortecimento vai ser dado pelo termo C sobre o C crítico, que é 2m ômega n. Já sabemos disso. C igual a 50, 2 vezes 10 vezes 45 radianos por segundo, vai nos resultar um valor de 0,0556, o que é um amortecimento bem menor do que 1. O decaimento logarítmico é dado por 2π xi sobre raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado, que vai resultar em 0,3496. Ok. Ao relacionarmos com a definição das amplitudes, tenho que o meu decaimento logarítmico vai ser 1 sobre n logaritmo da amplitude inicial dividido pela amplitude final com 10%. E assim temos um valor que pode ser passado por outro lado, que vai nos dar um número de ciclo de 6,58, aproximadamente, então, 7 ciclos serão necessários para que a minha amplitude de oscilação decaia 10% do deslocamento inicial. Como exemplo, como desafio, eu apresento o seguinte problema. Uma estrutura foi modelada
como um oscilador amortecido, viscoso, com uma constante de mola de 30 nm e uma frequência natural não amortecida, ômega-n, de 25 radianos por segundo. Experimentalmente, verificou-se que ao aplicar uma força de 1 newton, produz-se uma velocidade relativa de 1 metro por segundo no elemento de amortecimento viscoso linear. Então, pergunta-se as seguintes questões. Qual o coeficiente de amortecimento crítico desse oscilador linear, o C crítico? Qual a taxa de amortecimento do nosso oscilador? Qual o período amortecido do oscilador TD? Qual o decremento logarítmico do oscilador, o var-sigma? E qual a razão das amplitudes consecutivas de oscilação Xi1, Xi2, ou X1, X2.